pastor Antônio não é um amigo que a vida nos deu, é um amigo que o céu nos deu. E essa é uma noite que ele tem uma palavra revelada do alto para a tua vida, para a tua casa, para a tua história. Não é uma palavra que vai te alimentar para essa semana, é uma palavra que vai te trazer direcionamento para a tua vida. O tema nesta noite é: seja como a vela, queime até o fim. Mas por quê, pastor? Eu vou completar 53 anos, dia 2 de fevereiro. Eu estou há 35 anos nessa caminhada, desde os meus 18 anos. Eu nunca passei um mês sem participar de uma ceia. Eu não sei o que é isso. É mais tempo na presença de Deus do que fora da presença de Deus de vida. Agora, eu comecei a olhar a Bíblia de homens que começaram bem, mas terminaram mal. Eu guardo uma frase que eu aprendi com o pastor Domingos Jardim, da primeira igreja batista de Marília. Ele diz assim: não importa como você começou, o importante é como vai terminar. Querido, a vida cristã, ela não é medida como você começou, mas é medida como nós vamos terminar. Aí eu olho para a Bíblia e vejo o rei Saul, um cara que começou o ministério demais. Ele escuta o povo falando: olha, nós temos que dar o nosso olho direito da mira para o inimigo. Ele pega uma faca, pega 2 boi e corta os boi com uma faca na mão. Ele pega os boi e corta em pedaço. E diz assim: manda esse pedaço para cada um morador de toda a região de Israel. E aquele que não for comigo na peleja, junto comigo e Samuel, assim eu vou fazer com o boi dele. Todo mundo escuta isso, fica com medo e vai na guerra contra os inimigos e vence uma batalha. Ele começou muito bem. Mas vocês sabem o final da história do rei Saul, termina mal. Termina até buscando uma macumbeira, uma feiticeira. Aí eu olho para a Bíblia de um homem que salva a família dele, um homem chamado Noé, que Deus fala com ele uma vez só e ele obedece. Mas quando ele sai, atravessa o dilúvio, atravessa a pandemia que matou todo mundo, ele sai do outro lado, ele faz um suco bem forte, a uva, e se embriaga, fica bebão mesmo, não? Fica pelado, nu. O filho vai, olha, ele quando levanta, ele amaldiçoa o filho dele. Lança uma maldição. Eu não estou falando que Noé não foi salvo. Eu estou falando que ele não terminou bem. Ele terminou amaldiçoando o filho dele, a geração dele. Aí eu olho também para o melhor discípulo de Jesus. Quem é o melhor discípulo de Jesus? É João, Pedro ou Judas? Qual o melhor? Judas, querido. Como assim, pastor? O melhor discípulo de Jesus é Judas? É Judas. Você não vai colocar ninguém para mexer com dinheiro que não seja um cara bom, honesto, fiel. Jesus ia pegar um pilantra para mexer com dinheiro? Jesus pegou o melhor, Judas. E vocês sabem como é que Judas termina. Termina mal, não? Aí você olha para tantos homens da Bíblia que terminaram mal. Eles começaram queimando e não queimaram até o fim. Por isso que o tema dessa mensagem que eu quero falar com vocês é: seja como uma vela que vai queimando até o fim, se desgastando e queimando. Tem pessoa que ele fala assim: há 20 anos atrás eu era isso, eu fazia aquilo. Eu pregava dentro do metrô. Eu pregava em toda a esquina. Eu era animado, eu era igual tocha. O tocha não pode apagar. O nome já está falando. Não? Aí o que diz? O tempo vai passando, a pessoa, mas o tempo passou, eu fiquei decepcionado, eu parei de ser aquela pessoa animada que eu era. Querido, o tempo vai passando, o fogo não pode apagar. Tem que queimar como a vela até o fim. Porque o tempo vai passando, querido,
Amar é arriscar. Amar é você dizer assim, eu amo, não? Incondicionalmente, eu estou amando. Se a pessoa amanhã não vai valorizar, você não perdeu nada. A primeira coisa, você fez para Jesus. Você tem que brindar o seu coração. O que você está fazendo é para Jesus. Jesus foi muito claro quando ele falou assim, estava nu, deste roupa para vestir. Estava com fome, deste comida. Estava enfermo, foi visitar. Era estrangeiro, recebeste. E quando fizeste um desses pequeninos, fizeste para quem? Fizeste para mim, fizeste para Jesus. Pouco dia, uma senhora, em frente ao Banco do Brasil, no centro de Vargem Grande, o diabo, aquela mulher chegou aí e apontou o dedo para mim. O senhor acha que vai dar comida para todo mundo e veste para todo mundo na cidade? Eu digo, senhora, eu não vou dar para todo mundo. Mas a minha parte eu vou fazer. Ela falou, o senhor quer ser o prefeito da cidade? Eu digo, não, porque eu sou embaixador. Eu sou embaixador do reino aqui na terra. Eu digo, eu sou mais do que o governador do Maranhão. Não? E aí ela olhou assim para mim, saiu, não falou nada. Nunca mais eu vi aquela mulher. Eu digo assim, ela veio do inferno para falar um negócio daquele. Foi o Satanás desafiando, porque quando você está amando, você é desafiado, querido. A maneira que você começou não é diminuir, é aumentar a chama. O que adianta você olhar para a história e dizer assim, há 30 anos atrás eu fazia isso. Ah, mas eu já fiz isso. Ah, mas eu já fiz aquilo. O tempo vai passando, a paixão tem que aumentar, não diminuir. Você lembra quando você era apaixonado tanto pela sua esposa, que fazia o quê? Toda semana levava presente. Agora esquece até a data do casamento. Quando esquece a data do casamento, meu amigo, você merece ser apanhado pela mulher. Não? Eu já estou falando, todo dia eu estou lembrando, dia 11 de janeiro. Dia 11 de janeiro eu completo 32 anos de casado. Eu não posso esquecer, pelo amor de Deus. E agora que a minha esposa ficou mais bonita, mandou um vídeo para mim, pintou o cabelo de loura. Que loura bonita, eu fiquei até espantado. Sério. Pensa na mulher que tinha dificuldade para querer ir para um salão. E de repente a Daniela mandou um vídeo para a minha menina que fica com ela. Pastor, olha pastor, eu digo, meu Deus, agora eu vou casar com ela de novo. Pensa num cara que já está vendo a hora de chegar no Maranhão. Então, querido, o amor tem que aumentar, não diminuir. Tem pessoa que tem essa conversa furada. Não, o amor acabou. Não acabou, foi nada. É porque você parou de investir no teu casamento. Isso que acabou, investimento. E assim também a nossa vida espiritual. Como é que você vai continuar queimando até o fim se você parar de orar? Como é que você vai queimar até o fim se você parar de amar e dizer assim, meu Deus, eu estou domingo a domingo, está acabando o ano, eu não levei ninguém para a casa do Pai, eu não ganhei nenhuma alma para Jesus nesse ano de 2022. É preocupante, querido. Elias, Deus dá para ele o pão quente na brasa e a água. Bebe e come o pão. O pão era quentinho na brasa. Deus não dá pão seco velho de 10 anos, não. Você tem que parar de ficar comendo esse pão velho de 10 anos atrás. E dizer, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás eu fazia isso. Está comendo pão velho de 10 anos. Deus tem um pão quentinho na brasa. Diga para a pessoa do teu lado, Deus tem um pão quentinho na brasa para você. Não? Qual é o paulista que não gosta de pão? Não é verdade? A primeira vez que eu vim em São Paulo, a pessoa falou assim, numa padaria, o senhor quer cacete? Eu digo, queima Jesus, eu não quero cacete não. Sério, vocês dão risada, porque não era vocês. Eu falei, não, não quero não. O senhor não quer não? Na chapa? Eu digo, o que é isso? É um pão. É o cacete, é o pão. Eu digo, eu quero. Não é negócio de querer cacete. Então, que nós precisamos queimar até o fim. Nós não podemos parar de queimar. Temos que queimar como uma vela. Abra aí a sua Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 2.
e o versículo 19. Olha o que é que Paulo escreve, dá um conselho àquele jovem. Olha o que ele diz: entretanto, o firme fundamento de Deus é permanecer inabalável. Diga comigo, inabalável. Selado com essa inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence. Afasta-te da iniquidade e de tudo e todo aquele que confessa o nome do Senhor. Numa casa há vaso, não apenas de ouro, prata, mas também de madeira e de barro. Alguns fins honroso e outros fins desonroso. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor, preparado para boa obra. Querido, que conselho! Paulo chega e chama o jovem Timóteo e fala assim: você tem que ser inabalável, porque você pertence a Ele, ao Senhor. Ele está falando assim: você inabalável é algo que não vai se abalar com qualquer dificuldade e vai até o fim. Tem pessoa que o tempo vai passando, ele não enxerga que a obra, ela não terminou. A obra prossegue até o fim, até a hora que o Senhor nos chamar. Mas muitas vezes nós não estamos entendendo o propósito de Deus e dizemos assim: não, está tudo bem, eu estou bem, a minha casa está bem, mas o propósito de Deus está além da tua casa, porque você foi chamado por Deus. Quando eu falo chamado, não é só o chamado ministerial para ser pastor, para ser, vamos dizer assim, um líder, mas é onde você está, você foi chamado por Deus. E nós olhando aqui, querido, quando Paulo está falando, percebemos que Paulo, ele está aconselhando o jovem, o discípulo Timóteo, ao firme fundamento, a permanecer firme com Deus, inabalável, sendo selado a essa inscrição, ao qual a expressão de Paulo estava falando: o Senhor conhece quem lhe pertence, e aquele que pertence ao Senhor não para. E quando está cansado, corre. Diga assim: você cansado, corre. Mas como é que está cansado e corre, pastor? Você chega mais rápido ao teu objetivo. Agora, se você parar, você não chega ao teu objetivo. Muitas pessoas usam em dizer assim: pastor, mas a minha carne é fraca. Mas ele esquece de continuar lendo. Mas o espírito é forte. Tem pessoa que se apoia e diz assim: não dá, eu estou cansado. Se você estiver cansado, você corre. Aí você chega logo no teu objetivo. Parar não resolve. Quem foi chamado por Deus, escolhido por Ele, é para permanecer. Abre aí a tua Bíblia no Evangelho de São João, que diz, Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 16. É muito claro o que Jesus está falando. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi para ir e dar fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedir em meu nome. Jesus estava falando muito claro que foi Ele que nos escolheu. Será que você pode falar para a pessoa do teu lado, falar assim: foi Deus que te escolheu? Fala para ele aí: foi Deus que te escolheu. E Ele não erra quando Ele escolhe, querido. Muitas vezes você está falando: não, mas eu não consigo. Como é que não consegue se foi o Senhor que te escolheu e te capacitou? Mas o que acontece, queridos, os anos vai passando, nós começamos a ficar igual o carro automático. Nós não fazemos mais nada diferente, nós vivemos só no automático. E quando nós vivemos no automático, nós vamos ficando acomodados. E aí, se nós começar a olhar todas as notícias ruins, de guerra, do mundo, do que está acontecendo, nós começamos a ficar paralisados.
E é quando nós vemos alguma coisa ruim, nós já estamos acostumados, porque a mídia está mostrando toda hora para processar na nossa mente o mal, para nós não ter mais compaixão e perder a chama de amor ao próximo. Nós precisamos entender que esse mundo que nós estamos vivendo, querido, aquele que nos comprou, ele venceu para nós vencer. A morte de Jesus na cruz, ele queimou até o fim. Ele deixou um exemplo a nós, querido. O próprio Jesus. O próprio Jesus deixou um exemplo. Ele foi até o fim. E quando ele fala assim: Pai, está tudo consumado. Lá na cruz. Essa palavra consumado, no original, no grego, ela quer dizer telestai. Significa, primeiro, o pai entrega a missão para o filho. O pai entrega a missão para o filho sai, aí ele cumpre a missão, aí ele volta e diz: Pai, telestai, está consumado. Eu cumpri a missão. Segundo, Jesus, quando ele cumpre o propósito, ele olha o quê? Qual foi o propósito de Jesus queimar a tela na cruz? Ele paga a nossa dívida. A minha dívida e a tua dívida foi paga lá na cruz, porque ele queimou até o fim. Ele não desistiu na maior aflição da vida dele, ele não desistiu. Muitas vezes, querido, é mais fácil desistir do que passar de nível mais alto. Os obstáculos na nossa vida não é para nós parar de queimar, é para nós saltar e continuar queimando mais forte ainda. E muitas vezes nós olhamos e não entendemos que o Senhor Jesus, ele queima até o último. Terceiro, querido, quando olhamos aqui, quando nós temos uma dívida, a pessoa tinha uma dívida no banco, e quitava, pagava, ele recebia uma escritura, um carimbo dizendo: foi pago a tua dívida. Abre aí a tua Bíblia em Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Olha quando a pessoa queima até o fim. O que acontece com Jesus quando ele queima até o fim? E cancelou a escritura de dívida, que consistia em condenação ao que nos era contrário. Ele removeu pregando o que lá na cruz, querido. Para de continuar dizendo assim: eu não consigo, se o Senhor pagou a tua dívida. Tudo foi consumado na cruz. Agora nós muitas vezes carregamos, querido, uma culpa. O diabo, ele explora para você não queimar até o fim. Sabe o que ele faz? Ele continua explorando coisa de 5, 10 anos atrás na sua vida. Aí você começa a viver guardando isso, e aí a chama vai diminuindo. No lugar de aumentar a chama, nós paramos de ter esperança. Você lembra? Quem viveu nos anos 90, levanta a mão, naquela inflação de 100%, que uma coisa era um preço hoje, era outro. Levanta a mão para o céu. Graças a Deus que vocês são velhos igual eu, hein? Ninguém gosta de ser velho, tá vendo? Querido, mas o que é que nós falávamos nos anos 90? Vai melhorar no ano que vem. Não era isso que nós falávamos? No ano que vem, 92 vai ser melhor. 94, em 95 o negócio vai ficar bom. Ficou. E agora em 2022 a gente escuta crente dizendo: meu Deus, agora é o número do azar agora. E agora, o que vai acontecer? Não fala o número de azar, fala 12 mais 1. Pronto. Fala 12 mais 1. Ou então fala assim: 3 mais 1 é 4. 4 é o quarto homem na fornalha. E aí, se nós começar a declarar, querido, tudo vai de mal a pior. E uma coisa eu quero falar: para a igreja, para você e para mim, não precisa ver vento contrário. O que Deus quer fazer, nada vai impedir. Agora, o que nós somos, o que nós declaramos o dia de hoje para amanhã. O que nós declaramos, nós vamos ser o dia de amanhã. Se nós começar a profetizar 2000,
E 23 vai ser o melhor ano, é o ano de influenciar, é o ano de conquista. Nós já estamos profetizando isso, nós vamos começar a viver isso, aí nós vamos queimando. Mas se nós parar, querido, e olhar as dificuldades, nós vamos desacreditando daquilo que Deus pode fazer. Quando nós olhamos queimando, querido, Jesus na cruz, ele declarou essa palavra que nós falamos, e é importante, querido, ao nosso redor, o que é que nós estamos vivendo? O fim, a pessoa que é apaixonada, ele queima até o fim. Você não vai desistir. O exemplo do apóstolo Paulo, que ele diz: acabei a carreira e guardei a fé. Agora eu sei que a coroa já está preparada. Ele queimou até o fim esperando. Na prisão ele tinha certeza da coroa, querido. Paulo não desistiu, queimando até o fim no meio da dificuldade. Pastor, mas foi o apóstolo Paulo, o mesmo Espírito Santo que estava nele, está em nós. Nós somos aquilo que nós declaramos. É o que nós queremos viver. Agora, se nós parar de queimar, querido, até o fim, nós paramos no meio do caminho. Eu guardo uma frase para mim: só quem permanece pode contar a história. Tem muitas pessoas que não permanecem, não tem história para contar. Nós não podemos viver contando a história dos outros, tem como contar a nossa história. E como é que nós contamos a nossa história, querido? É marcando uma geração. Nós temos a maior oportunidade na cidade de Osasco de marcar uma geração, porque uma igreja que está em chama é essa igreja. Chama porque a paixão cada dia tem que aumentar no nosso coração. E nós olhando aqui, querido, que Paulo falou, para ser uma vela, seja uma luz, como um farol nessa cidade até o fim. Somente um avivamento pode salvar a igreja da apostasia. Somente um avivamento que pode salvar a igreja de uma frieza espiritual. Quando eu estou falando de avivamento, quando eu estou falando de queimar até o fim, não estou falando só reteté, uau, não. Eu estou falando de uma paixão, querido, aonde você está. A hora que nós saímos, a hora que nós vamos sair desse prédio, nós estamos o quê? Sendo enviado num campo missionário. A empresa onde você trabalha, você não precisa ser um crente chato para queimar até o fim. As pessoas olham para você e falam assim: você é crente? Olha, eu estou passando isso. O que você faz? Eu vou num lugar de acampamento dos anjos. Todo mundo fala: mas onde é esse acampamento dos anjos? É lá em Osasco. Não fala que é igreja não, que o povo está cansado desse negócio de igreja. Não é verdade, querido? Não. Pouco dia uma pessoa falou para mim, nós estamos com um salão lá, multiuso, nós damos café pessoal, doação de roupa, e uma mulher chegou assim: pastor, isso é igreja? Eu digo: eu não quero saber, que aqui não é igreja não, aqui é um salão multiuso. Ah, não é igreja não? Eu digo: não, não é igreja não. Então quando você fala assim: olha, eu vou para o acampamento dos anjos, pessoal, onde é igreja? Não, não é igreja não, é Manaim. Pronto, você enganou Satanás. Entendeu? Você enganou o diabo. Aí quando chega aqui, meu Deus, que coisa gostosa, que louvor, você vê aquele negão falando tic, 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 tic. Eu não dou conta de fazer, eu estou querendo, cadê o moreno? Não? Eu vou ensaiar com ele menos 2 dias para me aprender a fazer aquele negócio na boca. Não? Aí o cara fica apaixonado e fala: meu Deus, eu quero voltar. E aí se encontra com Jesus, querido. Não? É a melhor oportunidade, não? É de você que está queimando até o fim. Quando você queima até o fim, querido, tudo é diferente. O Alto, ele é um time lá de Vargem Grande, de pessoa mais de 40 anos. Ele chegou em mim e falou assim: pastor, o senhor joga? Eu digo: jogo. Ele falou assim: ó, nós estamos com um time, o senhor não quer jogar? Tem um campeonato, é 250 inscrição, nós não temos dinheiro. Eu digo: o projeto paga, mas tem que colocar o logo do projeto. A camisa era cheia de tanto patrocínio que não tinha lugar. O único lugar que o emblema do time e do outro lado, coloquei.
E aí eu cheguei, relacionamento, queimando até o fim. Cheguei lá, o técnico já olhou assim, o pastor é de São Paulo, camisa 10 para ele. Eu falei, queima, Jesus, tem misericórdia. Sério. Falei assim, pastor, camisa 10, pastor, se organiza o meio de campo. Eu falei, Jesus, dá graça aqui agora. Entramos no jogo, 20 minutos, o coração parece que ia sair pela boca. Aí eu comecei igual o ganso do Fluminense, comecei só a andar no campo. Eu digo, não vou correr, senão vou desmaiar aqui, vai ficar feio demais. Quando terminou o primeiro tempo, eu digo, graças a Deus, vocês pediram para me sair, vai ser livramento. Continuou o segundo tempo, 5 minutos. Pastor, vem descansar. Eu digo, graças a Deus. Quando eu sentei, o jogador entrou no meu lugar, o time nosso fez 3 gols, rapidinho. Eu falei, misericórdia, Jesus. Eu digo, será que é para mim ficar só na intercessão, Jesus? Mas quando terminou o jogo, o que me chamou a atenção, que eles chegaram assim, pastor, nós não falamos nem um palavrão. Não? E eu não falei nada, querido. Pastor, se ora por nós demos a mão para orar. Ele falou, pastor, nós não vamos tomar cerveja, não vamos tomar coca, o senhor vai, estou indo. E lá um deles falou assim, aonde é a sua igreja? Eu não tinha falado de igreja para eles. Eu digo, ó, em tal lugar, eu vou lá visitar. Eu gostei, porque eu nunca vi um pastor jogar bola com a gente aqui no Maranhão. Pronto, querido. Não? Eu vou continuar, mesmo que seja na intercessão lá no banco. Que eu já vi que o time não desenvolveu comigo no meio de campo, não. Querido, mas é oportunidade. Você lembra quando você é convidado para o aniversário, que você faz a diferença, mas quando você não está queimando, você fala assim, não vou não, porque lá estão os pecadores. É lá que você tem que estar, porque você está queimando, você é luz. É lá que você tem que fazer a diferença. Você não precisa chegar lá e dizer assim, para essa música aí, porque eu sou crente. Não. Deixa a música tocar e alguém vai chegar em você e ver a diferença, querido. Você é luz, aonde você estiver, você está queimando. E nós olhando aqui, querido, um avivamento, preste atenção, o avivamento é Deus representando ao mundo e reconstruindo a amizade que foi perdida no paraíso. A igreja, isso aqui é muito sério que eu vou falar, querido. A igreja vai viver um grande avivamento ou vai viver um grande sepultamento. Isso é muito sério. Essa frase aqui é do pastor Valmir, do livro que ele escreveu de Vitória do Espírito Santo de Vila Velha, um livro marcado pelo avivamento. E eu guardei essa frase para me viver. Ou a igreja vive um grande avivamento, ou vive um grande sepultamento. É a hora de nós escolher o que é que queremos viver, querido. Avivamento é uma paixão de nós chegar em casa e dizer assim, hoje eu não estou conseguindo dormir porque Deus quer me levar para o secreto. E quando você prepara um lugar para o secreto, querido, é diferente. Aí queima mais. Pastor Ivo, da cidade, ali de Pereira Barreto, foi lá em Vargem Grande, fazer um seminário sobre oração. E ele me falou de um quarto, que ele separou um quarto só para encontrar o Espírito Santo. Eu falei, meu Deus, eu vou fazer isso na minha casa. Preparei uma oração de avivamento que está dentro de um quadro. Para no dia que eu partir, alguém vai entrar naquele quarto e vai encontrar aquela oração de avivamento. E coloquei a bandeira do Brasil, a bandeira do Maranhão, a bandeira de Vargem Grande. Não é todo dia, querido, mas tem manhã, 5 da manhã, quando eu entro no quarto, eu sinto que tem alguém sentado na cadeira me esperando. Eu sinto isso, não? Tem dia que dá 8 horas da manhã, 9 horas, minha esposa bate. Já tomar café, minha filha? Está tão gostoso aqui com o Espírito Santo, não deu vontade nem de sair daqui. Querido, prepare um altar dentro da tua casa de adoração a Ele. Chama a presença dEle. Não? Porque aí você vai queimar até o fim. Muitas vezes você fala assim, pastor, eu já orei tanto e não oro mais. A igreja pode cometer um suicídio. Como é que comete um suicídio a igreja? Quando ela para de orar e para de evangelizar. Quer ver a alegria de uma igreja queimar, querida? A igreja que eu estou falando prédio, não.
Eu estou falando nós como igreja. A maior alegria é quando você começa a trazer alguém. Quem já marcou com alguém para vir na igreja e não veio, levanta a mão para o céu. Levanta a mão bem alto. Sabe o que você tem que fazer? Quando marcar, passa na casa dele antes. Não espera não, que não vai vir não. Passa lá e chega adiantado. Não, mas o menino está arrumado. Deixa que eu ajudo a arrumar o menino. Não, espera, pode não. Não está incomodando nada. Deixa eu já começa a arrumar. Para limpar a casa. Vou limpar a casa para você. Enquanto você se arruma. Isso é paixão, isso é queimar, querido. Agora quando ele está queimando, buzina. Pá! Não vem não quer nada com Jesus não. Vou embora. Não? Querido, existe o mal. O Deus deste século, ele fez o que? Cegou a mente dos incrédulos. Não? E a igreja, mais uma vez quer lembrar, nós, apaixonados por Jesus, é que vai quebrar essas barreiras, querido. Queimando. O avivamento, querido, preste atenção, o avivamento precisa ter uma morte para nós viver o avivamento. Para viver o Pentecoste, Jesus teve que morrer na cruz, para depois vir o avivamento. Em Atos dos Apóstolos. Não haverá avivamento se nós não morrer para nós mesmos, para nossas próprias vontades. Nós não vamos ver um avivamento. Para nós viver um avivamento, querido, nós temos que olhar a nossa agenda. O Brasil inteiro, o mundo inteiro olha como São Paulo, quando eu falo São Paulo, eu falo Osasco também, a grande São Paulo, como pessoas que andam correndo. Falei para o pastor Felipe ontem, hoje, né, de manhã, quando você chega na Barra Funda, no meio de semana, você que é do interior, você anda assim, porque o paulista já anda assim. Aí a gente, por isso que o ladrão já entra na bolsa da gente e rouba a gente, porque sabe que a gente não é paulista. Só no andar ele já sabe que você é um mané, lá do interior. Aí já fala mesmo, perdeu, mané. Perdeu mesmo. Você não anda correndo igual eles? Não? Mas o meu filho, uma vez, nós chegamos aqui, nós começamos a andar assim, daqui a pouco nós fomos diminuindo. Nós não demos conta de acompanhar. E vocês já estão no ritmo, já é natural já. Não? Querido, mas por quê? Não? São pessoas já dedicadas e assim, eu tenho que trabalhar. Mas o trabalho, o conquistar, ele não pode estar acima do propósito de Deus na vida de vocês. E nem na minha vida. Não pode estar. Porque o propósito de Deus, nós não podemos ter 3S. Virou uma mensagem, pastora. 3S. Não? Salvo, sentado e satisfeito. Nós não podemos viver isso. A chama daquilo quando o Senhor nos chamou. Você lembra quando o Senhor nos chamou, que nós chegávamos uma hora antes só para orar? Aquela chama de nós olhar até para um poste de luz e começar a pregar. O Senhor está falando contigo, rapaz. Você é grande demais, mas o Senhor está falando contigo. Né? Pregava até para os cachorros. A chama, querida, a paixão. Não via a hora não, de alguém sentado do nosso lado e nós dar um toque. Não? Claro que tem que aproveitar, querido. No Maranhão, Vargem Grande, tem mais flamenguista do que gente. Não? O que é que eu falo? Quando eu vejo um flamenguista, eu digo, e aí o Mengão, tá bom demais, o cara acha que eu sou flamenguista. Não, é só para puxar um relacionamento. Jesus chega queimando, Jesus chega, o que é que ele faz lá naquele poço? Dá-me água. Jesus pede água para quê? Ele sabia que aquela mulher não ia querer dar água para ele. Relacionamento. Não? E a mulher falou assim, mas tu és judeu, eu sou samaritano, você me pede água? Falou, mulher, se soubesse quem está pedindo água para você, a mulher, mas quem é você? Pronto, relacionamento, conversa, querido. É uma oportunidade, quem está queimando, anda assim, igual um cachorro doido querendo morder. Não? Isso é paixão, isso é uma chama acesa. O tempo vai passando, querido, nós temos que sair do automático. Nós temos que sair hoje, dizendo, Senhor, eu quero ganhar alma. A minha esposa sabe de uma oração que eu tenho todos os dias. Senhor, se for para mim viver inútil aqui na terra, tira a minha vida, me leva para o céu. O que adianta eu viver? Cheguei no Maranhão, querida, aí a loucura ficou mais ainda. Eu falei, Jesus, ou o Senhor muda essa cidade, ou então o Senhor tira a minha vida. Porque eu não posso ver as pessoas
A pastora Gisele esteve lá no Covão, e mais o pastor Gerson. Eu olho para aquelas casas até hoje, eu falei, Jesus, eu não suporto. Tem que fazer alguma coisa. Não adianta daqui 5 anos as pessoas saírem de São Paulo e chegar lá no Covão e ver aquelas casas miseráveis caindo nos pedaços, querido. O evangelho que eu prego, que eu anuncio, que você anuncia, ele é transformador. Vocês estão entendendo, querido? E me alegrou esse dia, o esposo da irmã Nonata lá do Covão, estou passando, mas a minha esposa, ele para eu no carro, para aí pastor, quero contar. Nós agora temos uma casa de forno para nós fazer farinha. Pastor, depois que nós estamos indo na igreja, eles andam 9 quilômetros a pé, até na rodovia para vir no culto. 9 quilômetros, quem andou 9 quilômetros a pé para chegar aqui? Aquele povo anda. E ele falou assim, olha, as coisas estão mudando, pastor. Nós passava fome e não passa mais. Não precisa o senhor levar mais cesta para nós não, porque está sobrando lá em casa. Isso, querido, é um valor muito grande. Eu quero falar para vocês, o que Deus tem feito na tua vida, querido. A gratidão a Deus é você gerar para Jesus. É queimar e você dizer, Senhor, tem tantas pessoas que eu ainda posso ganhar para Jesus. Não? O rapaz veio me trazer lá de Uber, lá da Zona Sul de São Paulo, aqui para Osasco. Entrei, fui batendo com o Henrique, o nome dele. Eu disse, cara, você vai em qual igreja? Eu digo, eu não vou em igreja nenhuma. Eu digo, você mora onde? Eu moro no Grajaú. Digo, fica mais perto de Osasco ou daqui? Eu já perguntei, que eu fiquei meio perdido. Eu digo, qual a igreja que eu vou enviar ele? Ele falou, mora em Grajaú. De Grajaú, está mais perto de Osasco ou mais perto da Zona Sul, onde você me pegou? Ele falou, não, mas de cara, conhece uma igreja? Lá tem futebol, uma igreja legal. É mesmo? Eu digo, é. Eu nem sei se tem futebol, mas eu falei. Mas tem, graças a Deus que eu acertei. Não? Se não tivesse, o problema é do pastor que não tem. Não? Eu joguei a bola já. Não? Que ele temos que arriscar. Não? Por quê? Nós não podemos perder mais tempo, querido. O maior pecado do mundo é de não conhecer Deus. E o maior pecado da igreja é não se encher do Espírito Santo e não evangelizar. Preste atenção. Eu não estou falando daquele evangelismo de folhetim de colocar lá na caixa de correio, de som na rua. Isso não funciona mais. Funcionou, passou, anos 90. Acabou. Você não quer um Corsel 2 na tua casa, né? Ou um Corsel 1 dos anos 90. Um Passat. Você não quer. Então, que se o teu carro é atualizado, a tua televisão ainda é de tubo, né? Não? Assim também o evangelismo, ele tem que ser atualizado. Não? A igreja é uma igreja atualizada. Olha essa igreja aqui. É uma igreja atualizada. Não? Assim também, até para ganhar alma, nós temos que se atualizar. Não? A rede social está aí, querido. Não? Pegar um contato, amanhã quando você começar a orar, manda oração para aquela pessoa. E começa a orar, não? A oração para uma pessoa muda a história, querido. Para de mandar esse negócio já montado na internet, que você manda, eu não abro também não, porque eu sei que nem tocou em você está mandando para os outros. Não é verdade, querido? Não? Isso aqui para tantos amigos, senão eu mandar você vai morrer. Não? Aí todo mundo tem que mandar, senão vai morrer. Não? Isso é papo furado, isso não ganha ninguém. Não? Mas você mandar oração, Senhor, abençoa a casa dessa pessoa, e fala o nome daquela pessoa. Não? Eu não esqueço que ele passou Gessa, a pastora Gisele, o Carlos Eduardo, a Letícia, a Fernanda, pronto, já está aqui decorado já. Não? O HD já está aqui, não encheu ainda não. Você tem que orar e citar nome. A pessoa vê que é importante, ela fala, meu Deus, essa pessoa está orando por mim, citando nome, você está atraindo para ganhar alma, porque está queimando o teu coração. Você não pode sair daqui e não ver algo diferente que Deus quer fazer na sua vida. Olhando aqui, querido, quando fala em queimar até o fim, Filipenses,
Olha o que Paulo fala, Filipenses, no capítulo 3, versículo 13, a parte B do versículo. Olhe bem o que Paulo está falando para a igreja. Ele está falando para uma igreja apaixonada. Ele está falando para nós, hoje aqui, o que é que nós temos que enxergar? Irmão, não penso que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que já ficaram para trás, avançando para as que estão adiante. Nós temos que estar avançando, querido. Nós não podemos ficar no Museu de Ipiranga, não é o Museu de Ipiranga? Tem pessoa que está no museu, lembrando só do passado. Não? Quem olha o passado não enxerga o futuro, querido. Não? Vira para a pessoa do teu lado e diz assim, para de viver o passado. E bem forte, para de viver o passado. Vamos enxergar o futuro. Não? Aonde nós queremos chegar? Não? Nós temos que começar a profetizar, declarando o futuro. E quando eu falo futuro, não só da igreja, o seu também, aquilo que você declara. Tem pessoas que chegou a 60 anos, a 70 anos, a 50 anos, e falam, não, está tudo bem, não, o que eu já consegui, está bem, não está bem nada, Deus te escolheu, Deus tem mais para você, Deus te escolheu para um propósito. Quando nós paramos de sonhar, nós já estamos mortos, querido, nós não podemos parar de sonhar. Para mim, querido, um homem que estava queimando e tinha deixado de queimar, Deus fala com ele um versículo, eu gosto de citar esse versículo para que você e eu não podemos ficar como Josué ficou. Como assim, pastor? Josué ouviu algo que eu e você não podemos ouvir. Coloca para mim, Josué capítulo 13, versículo 1. Que você prestasse atenção nisso, querido. Que você saísse hoje daqui, a crise não é ruim não, a crise é boa. Sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse, você já está velho, e ainda há muita terra para ser conquistada. Você já pensou nisso, querido? O que é que Deus estava falando? Ainda tem muita coisa para conquistar, agora tu está velho, agora você não tem força. Querido, eu falo isso para minha esposa. 2 meses atrás nós viemos de carro, lá de Vargem Grande, a São José do Rio Preto, 2.450 quilômetros, 3 dias de viagem, e chego, querido, nada de cansaço, mas pensa daqui 10 anos, quando eu tiver 62 anos, e aí? Será que eu estou fazendo assim? Aí o pé vai diminuir, vai só assim, não? Você está entendendo, querido? Então, enquanto você tem força, você tem que fazer a obra, querido. O altar, ontem a igreja Deus Vivo completou 15 anos. 2 anos atrás eu não passei por Luca, uma cadeira de roda e nem uma muleta. Eu entreguei o bastão para ele e continuei correndo. Não? E as pessoas de Rio Preto falam assim, pastor, cara, o Lucas é bom demais, ele é melhor do que o Senhor. Eu digo, o filho, ele tem a obrigação de ser 10 vezes melhor do que o pai. Você que o teu pai está aqui, a tua mãe, em qualquer profissão, se é pastor, se é líder, se é médico, advogado, o teu filho tem que ser 10 vezes melhor do que você. Por quê, querido? Nós temos que enxergar lá na frente. Se você não enxergar na frente, você vai começar a ser aquele crente desanimado, que vai faltar o quê? O entusiasmo, querido. O que quer dizer entusiasmo no original? Entusiasmo quer dizer Deus dentro da gente. Ou então, Deus nos possuindo. Você já viu uma pessoa que não está entusiasmada e não tem nem prazer nem de tomar banho? O irmão estava falando que era mendigo. A pessoa não tem nem ânimo de tomar banho, nem de olhar para o espelho. Agora, quando a pessoa está entusiasmada, querido, amanhã, segunda-feira, a pessoa já acorda, uau, que alegria, eu vou trabalhar, amanhã, segunda-feira, eu vou queimar naquela empresa. A pessoa desanimada acorda assim, vou para o trampo, desanimado. E não está lembrando que tem 14 milhões, 13 milhões de desempregados. E está reclamando porque vai trabalhar. Vira para a pessoa do teu lado e fala assim, não é você não, né? Pergunta, não é você não, né?
Sério, querido. O melhor dia da semana não é domingo, o melhor dia é segunda-feira. Você que sabe para onde vai. Mas para uma pessoa que acorda segunda-feira e olha para um lado, olha para o outro e fala assim, para onde eu vou? É o pior dia, é a segunda-feira. Mas para quem sabe para onde vai, é o melhor dia da semana. Você acordar 5 horas da manhã, ter um tempo com Deus. Você acorda mais cedo aqui, vocês ora, tira um tempo com Deus. Não acorda, aquele momento de acordar, lavar o rosto, escova o dente, sai correndo para pegar o metrô, pegar o trem. E aí? E o tempo com Deus? Agora, quando você tira um tempo com Deus, você vai trabalhar, você já vai animado, peito levantado assim, ó, meu Deus, eu estou indo trabalhar. Não? A pessoa vai chegar, você animado, até o patrão vai dizer, o que aconteceu com aquele crente? O cara era tão desanimado, agora está todo animado. Não? Porque entusiasmo, querido. Entusiasmo. Não? Tudo muda. Não? E quando muda é porque você está queimando. Aonde você quer chegar, querido? Qual é o teu projeto e plano daqui 10 anos? Aonde você vai chegar daqui 10 anos? Comece a analisar isso. O que você pensa nessa igreja daqui 10 anos? Eu queria que você colocasse em pé, por favor. Ministério do Louvor, por favor. Quando você está queimando, querido, uma chama de alegria queima tão grande no seu coração, que tudo muda a tua história, querido. Você não pode parar de queimar. Você não pode parar de viver o melhor tempo da sua vida, é agora. Começa a enxergar e falar assim, pastor Gerson, pastora Gisele, qual o ministério que eu quero encaixar? Muitas vezes você fala assim, eu quero o ministério da melhor idade. Eu acho que não é a melhor idade não, aquele ministério depois dos 70 anos, que é ai, oi, ui, não? Esse não é da melhor idade não. É o ministério, assim, o ministério de ouro, porque eu já venci. Procura o ministério, se envolva. O mundo não pode nos envolver, é nós que temos que envolver o mundo. Quem está entendendo, levanta a mão para o céu. Quem quer continuar queimando até o fim, querido? Eu quero pedir a você, toma uma decisão hoje, saia do lugar que você está, vem aqui na frente, corre aqui na frente. Nós vamos fazer uma oração agora. Senhor, eu quero essa chama dentro de mim, corre aqui na frente. Obrigado por assistir mais um dos nossos cultos online. É muito bom ter você conosco. É muito bom poder contar com você do outro lado. Mas queremos você aqui, visitando a comunidade Batista Mahanaim. Portanto, vem conosco. Os nossos cultos acontecem aos domingos, às 8 horas da manhã e também às 18 horas, comecinho da noite. Aonde nós ficamos? Aqui, na Avenida Cruzeiro do Sul, 360, Roxidale, Osasco, São Paulo. É sempre um prazer poder, junto com você, adorarmos e celebrarmos o Senhor em comunhão, ok? Nos acompanhe e continue nos acompanhando nas nossas mídias sociais. É muito bom ter você nesse caminho, nesse processo. Uma ótima semana. Deus abençoe a sua vida, família, trabalho. Até a próxima.